Shalom a todos, amém? Bom é estarmos aqui na casa do Pai, amém? Ele é fiel e justo. Ele prometeu que estaria conosco e Ele está. Quantos já têm sentido a presença do Senhor? Graças a Deus por isso. Aleluia. Essa semana foi comemorado o Dia do Pastor, não é verdade? Glória a Deus pela vida dos pastores, daqueles que disseram sim ao chamado do Senhor. Não é fácil. Tem que amar Jesus mais do que os outros. Amém? Jesus, quando comissionou, quando chamou o apóstolo Pedro, depois do Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Jesus chama o Pedro e fala: Pedro, você me ama? Ele falou: sim, Senhor, te amo. O que Jesus falou para ele? Apacenta os meus cordeirinhos. Aí ele fala de novo: Pedro, você me ama? Sim, Senhor. O que ele fala de novo? Apacenta o meu rebanho. Na 3ª vez, ele pergunta novamente. Amados, Pedro precisava romper aquelas 3 vezes que ele negou Jesus. Senão ele nunca ia fluir no ministério. O diabo ia ficar jogando na cara dele: quem é você para pastorear? Quem é você para trazer direção? Quem é você para falar de fé? Se você negou o Senhor 3 vezes. Mas Jesus que nos cura, amém? Ele nos cura. Quando o Senhor fala para você romper com o seu pecado e declarar o contrário do seu pecado, não é para te humilhar, para te lançar em rosto. Jesus não estava lançando em rosto do Pedro. Jesus estava curando a ferida, a dor que tinha no coração do Pedro, por um dia ter negado o Senhor. Ele que achava que nunca ia negar. Quantos lembram disso? Quando Jesus falou: está chegando a minha hora, eu serei entregue, ele falou: não, Senhor. Jesus falou: um de vocês vai me trair. Ele falou: não, Senhor, eu não vou trair você, Senhor, nunca, Senhor. Ainda que todos aí te traiam, eu não vou te trair. Ou seja, naquele momento ele diz: eu amo o Senhor mais do que todos esses outros aqui. Vocês estão entendendo? Nada é em vão na Bíblia. Por isso que o Senhor falava para ele: você me ama mais do que os outros? Você pode dizer que você ama mais a Jesus do que o seu irmão que está do seu lado? Você tem coragem de dizer isso para ele? Não é errado você ter essa convicção. Não é errado. Você tem coragem de dizer para a tua esposa que você a ama mais do que todos os outros? O amor tem que ser afirmado. Mas Jesus deixa claro ali que não só de palavras. Nós devemos falar e nós devemos agir. O Pedro falou, ele manifestou, ele falou: Senhor, ainda que todos aqui neguem o Senhor, eu nunca vou te negar, Senhor. E Jesus olhou para ele e falou: ah, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele então negou. E a Bíblia diz que quando ele negou pela 3ª vez, Jesus estava no pátio e Jesus olhou para ele. Meu Deus, você já sentiu o olhar de Jesus quando você fez alguma coisa errada? Ai, pequei. E você sente o olhar do Senhor. Ninguém está vendo, o pai não está vendo, a mãe não está vendo, o marido não está vendo, a esposa não está vendo, o pastor não está vendo, mas tem um olhar que te penetra. Tem um olhar que te atravessa, lá onde ninguém te vê. E aquele momento, Pedro ficou muito triste. A Bíblia diz que ele ficou muito triste. E ele saiu correndo envergonhado. Então Jesus ali, antes de estabelecer o Pedro como pastor do seu rebanho, ele estava curando o Pedro. Quando você vê alguém na frente de um rebanho, não significa que ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor, amém? E a Bíblia diz que Ele estende a santidade dEle para nós.
Ele estende a sua santidade. Nele podemos ser santos, como Ele é santo. Nós já falamos aqui daquela mentalidade romana. Quantos lembram que eu já expliquei isso? Se é santo, tem que estar lá com uma túnica, uma auréola na cabeça e tal, e ir lá só para estar atendendo o pedido de todo mundo. Aquela ideia romana. Mas o pastor é pessoa, é um ser humano igual você. Você sente dores, ele também sente, você se fere, ele também, você tem problemas, ele também, e além dos problemas dele, ele ainda tem que ajudar você e a congregação toda nos seus problemas. Eu confesso que já chegaram momentos na nossa vida em que nós tínhamos muitas lutas pessoais e familiares, mas nós dizíamos assim, não, vamos colocar a nossa aqui aos pés do Senhor e vamos batalhar pela luta dos irmãos. Porque tem tanta gente precisando, e até mais do que a gente. E você coloca, você se doa, você coloca na presença do Senhor, mesmo quando na vida do pastor vem aquele momento de refrigério, aquele momento assim que na vida dele vem aquela bonança, geralmente tem uma turbulência na vida de outros para ele cuidar. E é assim. Por isso tem que amar Jesus, sim, mais do que os outros. Tem que amar Jesus mais do que os outros. Porque mesmo que os outros deixem, mesmo que os outros abandonem, mesmo que os outros desistam, você, chamado, ungido do Senhor, você não vai desistir. Jesus falou, a Bíblia diz que Jesus amou e amou até o fim, amém? Amou até o fim. Ele é o nosso supremo pastor. A Bíblia diz que ele é o bom pastor. O bom pastor. E é ele que nos ensina a pastorear, amém? Eu me lembro quando o Senhor me chamou para o pastorado, é a coisa que eu menos queria na minha vida. E eu falei, Deus me livre. Falei, Senhor, eu não quero isso, não. Deixa eu aqui cantando, louvando, cuidando do coral, de criança, o que tiver, mas pastorear eu não sou capaz, eu não tenho condição de pastorear. E o Senhor falou, eu vou pastorear através de você. E eu sempre falo isso para o Senhor. Senhor, o Senhor falou que ia pastorear através. O Senhor é o bom pastor. A Bíblia diz, dar-lhes-ei pastores segundo o meu coração, que apacentarão com sabedoria, com inteligência, com amor. Essa sabedoria, essa inteligência, esse amor não é natural, vem de Deus. Porque vidas estão nas mãos do pastor. Se o pastor não cuidar, o lobo vem com tudo. A palavra de Deus diz em João 10, que o bom pastor cuida da ovelha. Mas o mercenário, quando ela tem problema, ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Porque é mercenário, diz a Bíblia. Mas o pastor, ele dá a sua vida. A vida é o nosso tempo, a nossa disposição, o nosso empenho, a nossa vida no altar, para ser bênção no altar do Senhor, para abençoar a sua vida. Cuidando, começando da nossa própria casa. Porque há pré-requisitos. A Bíblia diz, aquele que não governa bem a sua própria casa não pode governar a casa do Senhor. Então, um pastor, ele passa por vários desafios. Os pré-requisitos não são poucos. Você lê lá em Timóteo 3, você vê as qualificações. Se alguém almeja o episcopado, se alguém almeja, excelente obra almeja. Aí ele vem com as qualificações. Marido de uma só mulher, não violento, instrui seus filhos em obediência, não beberrão, não ganancioso.
E são tantas as qualificações ali. Se alguém almeja excelente obra, almeja. Mas há pré-requisitos. E por isso a Bíblia diz, aqueles que têm cumprido, esses que têm cumprido esse chamado, que estão se esforçando para cumprir os pré-requisitos do Senhor, que não é fácil. Não é fácil. Um dos versículos que eu mais amava na Bíblia é aquele que diz, cada um cuide da sua própria vida. É como eu gostava de ler aquilo lá. Cada um cuide da sua própria vida. E tem uma tradução que diz, seja a sua ganância. Não dever nada para ninguém. Não dever nada para ninguém, não depender de ninguém. E eu dizia, uau, que bom, cuidar da sua própria vida. Então eu não tenho que me importar com a vida dos outros, eu não tenho que ficar... Mas quando você é chamado para o ministério, não é assim. Cada um busque primeiro o que é dos outros. Cada um não busque somente o que é seu, mas o que é bom para todos. Tudo muda, gente. Até os filhos dos pastores pagam um preço. A mulher do pastor. Já ouviram falar? Geralmente a mulher de pastor não tem nome. É a mulher do pastor. Eu estava numa reunião de pastoras e uma delas falou, começaram a contar, né, histórias e tal, e ela falou assim, e eu que me deixaram de fora na festa do aniversário surpresa do meu próprio marido. O marido dela estava viajando e chegou, prepararam a festa surpresa para ele, esqueceram de chamá-la. E ele chegou e falou, cadê minha esposa? Aí que eles olharam um para o outro e esquecemos de avisar a pastora. Muitas são... É a mulher do pastor. Pastor não pode ganhar bem, mas a mulher dele tem que andar bem arrumada, tem que ser exemplo para as outras. Entrei muito, né, em detalhes, mas eu fiquei constrangida. O pastor não pode nem ter salário, mas se eu for na casa dele lá, se ele não tiver um bolo bem gostoso para me oferecer, um churrasco, uma comida bem gostosa, a casa dele não... não, aí é pastor derrotado. Eu não quero pastor aí, tem espírito de miséria. Gente, é cada uma que a gente escuta. É cada uma... Então, há uma cobrança, como eu falei, os filhos dos pastores também. Não pode nem dar risada. O que você está rindo aí, você é filho de pastor? E muita gente faz isso. Olha lá, você viu? E é o filho do pastor ainda. Você nunca ouviu isso? Nunca falou isso? Eu já contei aqui, eu me lembro lá, uma vez que ele estava aí, criança, correndo com os meninos na igreja, e o irmãozinho falou, olá, para quieto aí, você é filho do pastor. E ele olhou e falou, e se eu não fosse, irmão, podia? O irmão gaguejou e tal, depois veio me contar, olá, Então, eu já vi muitos frustrados, muitos que disseram assim, não quero saber de mais nada, nada está bom. A gente não faz e mesmo assim estão falando mal, pois agora eu vou fazer. Eu já vi gente assim. E o pior é que muitos, claro que aqui não tem ninguém, glória a Deus, muitos daí ficam contentes. Você viu? Desviou. Eu não falei que não era mesmo muito crente? Gente, infelizmente, está na carne do ser humano isso aí. Está na carne. A tendência a olhar só os defeitos, mas não a qualidade, o preço pago, a disposição, o empenho de preparar um alimento puro, santo, do céu, de estar em condição de ouvir Deus.
Vocês já ouviram muitas vezes aqui, e para a glória de Deus vão continuar ouvindo. Quantas vezes a gente chegar com a mensagem preparada aqui e o papai falar, não, não é isso. Hoje, às vezes por causa de uma pessoa que entrou, gente. Não importa se você estudou o mês inteiro, se você estudou o ano todo. Teve coisa que eu estudei anos para depois ministrar para vocês. Não, não vou ministrar ainda, porque ainda eu preciso encaixar isso aqui, ainda preciso discernir isso, para depois ministrar. E às vezes, quando você vai ministrar, o Senhor fala, não, vai ministrar outra coisa. Uma irmã trouxe uma pessoa aqui, ela era aluna do SIM, e a pessoa procurou com muitos problemas no casamento destruído, já tinha saído de casa, e ela falou, olha, eu vou te levar lá na igreja da minha escola. Deus vai falar com você. Vamos nela. Não, não adianta, Deus não vai falar. Eu pequei, meu casamento. Não, vamos lá que Deus vai falar. Amados, eu tinha preparado algo tão especial. Tudo no slide, tudo direitinho para passar. Aí, quando eu comecei a ministrar o Senhor, e ela entrou. Quando ela entrou, Deus mudou a mensagem. Deus mudou a mensagem. E a mulher chorava, e a outra do lado dela com o olho arregalado. Porque depois ela me falou, pastor, você falou tudo que a vida da mulher estava acontecendo. Eu não conseguia me mexer, porque eu pensei assim, ela vai achar que eu encomendei o sermão. Eu já nem ligo mais com isso, porque já é normal para mim. Eu já fui em outra cidade ministrar, cheguei lá, pastores, líderes, e comecei a ministrar, o Senhor coloca outro parêntese. E eu comecei a falar a respeito de honrar e preservar o matrimônio, se você tem chamado de Deus. E os pastores que tinham me convidado ficaram duros assim, nem olhavam para o lado. Porque uma pessoa que eles tinham levado, tinham acabado de falar para eles, naquela semana toda, eles lidando, o casal de líderes tinha decidido se separar. E eles falaram, não, não pode. E eles diziam, não, desse jeito que nós estamos, é melhor separar mesmo. E ela dizia, não, não pode. E até as frases que eles usaram para dar de desculpa para os pastores, o Senhor pôs na minha boca. Até as frases, e a pessoa dizia, não, eu vou servir a Deus melhor se eu me separar. Não, nós vamos ser... E até isso eu dizia, e não adianta dar desculpa. E não adianta dar desculpa que se for para ficar assim brigando, é melhor separar, porque vai agradar mais a Deus. E dentre outras coisas que eles falaram, que o Senhor colocou na minha boca. E eu fiquei o mês todo preparando o que eu ia ministrar naquela cidade. Mas quando chegou lá, por causa desse casal, Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso. E nós procuramos viver uma vida em condições de ouvir Deus. O que adiantava eu ministrar aquilo que eu preparei? Se Deus, o Pai, o dono, o Senhor, o Todo-Poderoso, o que nos criou, que nos formou, que nos chamou, está mandando falar outra coisa. Aqui nós já tivemos, o pastor Gustavo, essa pessoa que desceu e foi embora. Porque tinha conversado com o pastor Gustavo, com a Celina, e na hora que eu fui ministrar, eu falei até as frases que eles tinham falado, mas nós não tínhamos conversado. Eu nem faço, nem quero saber muito não, porque depois Deus manda eu falar. E é por Deus que a gente fala, porque não é coisa fácil. Geralmente Deus não me manda falar coisa fácil que todo mundo fala. Geralmente não. Mas é Ele que manda e importa dar a ração do dia. Amém? E essa coisa da desonra com os pastores que velam pela sua alma, como quem vai ter que dar conta, prestar conta dela.
Você que é pai, você que tem família, você vai ter que prestar conta para Deus dos seus filhos, da sua esposa, da sua casa. Mas se você é pastor, além da sua casa, da sua família, você vai ter que dar conta do rebanho. A Bíblia mostra que quando uma ovelha sumia, era contado o rebanho, quando uma ovelha sumia, se o pastor não falasse o que aconteceu com ela, ele tinha que pagar do salário dele. Era descontado do salário dele. Isso é tudo fruto de pesquisa. E se ele dissesse assim, o lobo veio e comeu, ele tinha que mostrar pelo menos os ossinhos. Sabia disso? Pelo menos os ossinhos ele tinha que mostrar. E muitas vezes até uns arranhões ele falava, olha aqui, eu tentei tomar, eu tentei lutar, mas não deu certo. O Davi, quando ele fala com o rei Saul, quando ele se prontifica a matar o Golias, ele fala, Deus já me ajudou uma vez para defender o rebanho, Deus já me abençoou e me ajudou a matar um leão e outra vez um urso. Eu tirei da boca dele. Quantas vezes, né, pastor Gustavo, Gauro e todos os pastores, quantas vezes a gente tira da boca, gente? Se tira da boca. Você olha a situação, fala, está perdido, não tem mais jeito esse casamento, não tem mais jeito essa família, não tem mais jeito. Mas você vai e chora aos pés do Senhor e clama ao Senhor. Invoca o nome do Senhor e clama e expulsa os demônios, atormentadores, perturbadores, confusão, contaminação das trevas do mundo, sedução do mundo, e você faz aquela guerra. Aí a pessoa fica liberta e volta a pensar, raciocinar e cai na real. Você tirou da boca nessa hora. Você tirou da boca. Olha, Senhor, eu tentei, Senhor, o Senhor tem lá no céu as nossas lágrimas. O Senhor tem as nossas lágrimas quando você chora, quando você ora e fala, Senhor, é teu povo, tem misericórdia, Senhor. Toca a vida desse irmão, dessa irmã. A Bíblia diz que às vezes o pastor faz isso sorrindo com alegria e outras vezes ele faz gemendo e chorando. E a palavra de Deus diz que ele vai fazer, mas não é interessante para nós fazer o nosso pastor chorar. Está na Bíblia, está tudo na Bíblia. Obedeça porque eles velam pela sua alma, como quem vai ter que dar conta dela, e façam de tudo para que eles possam fazer isso sem gemer, sem sofrimento. Que tipo de ovelha você é? Você é uma ovelha que dá alegria? Ou você é aquilo que a Bíblia chama, nós estávamos conversando, a ovelha gorda? Aquela que come, depois pisa comida. Bebe, depois suja a água. Ela não quer que ninguém mais cresça, só ela. Ela quer aparecer, ela quer ser especial, ela quer ser melhor, ela quer ser o próprio bezerro de ouro, a própria ovelha de ouro. Eu estava falando num congresso de pastores, e eu estava dizendo para eles da questão do relacionamento pastor e ovelha. Eu estava dizendo, o problema todo está na distorção. A Bíblia diz, honre o seu pastor. E eu estava dizendo, eram pastores, eu falei, o problema é que muitos pastores não querem ser honrados, eles querem ser idolatrados. Como se nunca errassem, quer passar aquela aparência de eu nunca erro, eu sou sobre-humano. Não, gente. Nunca sofre, não tem problema. Claro que tem. Claro que tem.
E a outra distorção que nós vemos é a ovelha, que ela não quer ser amada, ela quer ser paparicada. Ela não se contenta em ser amada. Porque chegar aqui e ministrar para você aquilo que Deus quer que você ouça e não aquilo que você quer ouvir é amor por você. Exortar e puxar a tua orelha quando precisa é amor por você. A Bíblia diz que quem ama corrige. Mais vale a exortação aberta do que o amor encoberto. Porque a exortação, ela é símbolo de amor. Ela é símbolo de amor. Quem ama, exorta. Quem ama, exorta. Eu estava falando com os pastores na rede, no retiro da Rede Amém esse ano. Quando o Senhor mandou estender cobertura para outras igrejas, para outras pessoas, foi outra luta interior. Falei, Senhor, eu não queria nem pastorear a igreja, quanto mais estender cobertura para outras igrejas, outros ministérios. Porque chega a hora que vem o problema, que surgem dificuldades, e tinha pessoas na rede que estavam com problemas e precisavam de solução. E eu falei para o Senhor, Senhor, e agora? O que fazer, Senhor? A pessoa não está honrando, não está obedecendo a direção, pediu cobertura, mas não está obedecendo a direção. E o Senhor me trouxe uma lembrança. O Senhor falou, lembra, pegar o Lion de novo, né? Lembra quando o Lion era praticamente um bebê ainda. E eu estava no culto com ele sentada, louvando a Jesus, e ele não parava quieto. Eu segurava ele e ele não parava quieto. Aí eu falei, fica quieto. Ele fechou a mãozinha assim e me deu bem em cima do olho. Ele tinha menos de 2 anos. Vocês já viram aqueles desenhos animados que parece estrelinha assim? Não é conversa, a gente vê estrelinha mesmo. Eu vi umas estrelinhas piscando assim, e eu saí quase sem enxergar. Fui no escritório do meu sogro. Na salinha azul lá do meu sogro. Entrei lá, fechei a porta do banheiro, peguei o cinto e surrei ele. O Senhor falou, por que você fez aquilo? Eu falei, para ensiná-lo respeito, honra e obediência aos pais e à casa do Senhor. O Senhor falou, então, é a mesma coisa que você vai fazer. Eu estava conversando com ele, ele estava rindo. Ele falou, eu era um bebê e eu me lembro disso. Ele falou, eu era um bebê e eu me lembro disso. Eu me lembro disso. Aí eu estava falando para os pastores lá. Você quer ser amado? Amor não é só amadinho, fofinho, lindinho, ovelhinha de ouro. Aliás, todo bezerro de ouro está repreendido em nome de Jesus. Então, amado, quem quer ser amado de verdade vai se deixar exortar, corrigir. Mas aqueles que querem ser paparicados não vão aceitar. Só que não vão ter paternidade. São o que a Bíblia chama de bastardia. A Bíblia diz, se é filho, acata a correção. Por mais duro, por mais difícil que seja, se é filho, acata a correção. Mas a Bíblia diz bem claro lá no livro de Hebreus, mas o bastardo não. Só que bastardo não tem herança. Você não vai me surrar, não. Você não é meu pai.
Só que bastardo não tem herança. Se é filho, por mais que a exortação seja difícil na hora, a Bíblia diz que ele pode chorar, ficar triste na hora, porque ninguém, quando é exortado, se alegra. Mas se é filho, depois ele vai ponderar e vai dizer, é por amor a mim. Tentando, gente, eu já conversei com pessoas, líderes que disseram assim, eu não estou nem aí, façam o que quiser. Não quero saber, não. E eu fiquei olhando, eu falei, como não quer saber? Você vai ter que dar conta, criatura. Você vai ter que dar conta para Deus se você não fizer nada. Se está precisando de exortação, você não exorta. Se está precisando de correção, você não corrige. Se está precisando, você não faz, você vai ter que dar conta, vai ter que apresentar para o Senhor, para o dono do rebanho. Ele é o dono do rebanho. Mas já ouvi muitas pessoas dizerem, eu nem falo mais nada. Falo lá o que eles querem ouvir e pronto. Querem que fale só 10 minutos? Falo só 10 minutos. Não querem que toque nesse assunto? Não toco nesse assunto. Deus me livre, irmão, não vale a pena, não. Não vale a pena. Não vale a pena, é perda de tempo, é ilusão. Só vale a pena estar aqui se quando eu descer souber aquilo que Deus mandou falar, eu falei. Eu não tenho sangue na minha mão. Se perecer, se pecar por falta de conhecimento, não vai ser. Porque ensinado está sendo. O povo perece porque lhes falta conhecimento. Falta conhecimento porque os sacerdotes não estão ensinando. E a Bíblia diz que porque não ensinam serão rejeitados. Mas eu tenho certeza que essa igreja, as igrejas aliançadas, filiais, têm sido ensinadas. Têm sido ensinadas. O puro leite espiritual. O puro leite. A palavra vinda do céu. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele fala, Ele manda fazer. Essa pessoa que eu estava contando, que a aluna trouxe, para a glória de Deus, Deus tocou a vida e mudou a vida. O que estava perdido, o Senhor restaurou. Aleluia. Já pensou se eu dissesse assim, não vou mudar a palavra, não. Meus slides estão aqui bonitinhos, demorou tanto para fazer. Eu vou ministrar isso aqui. A pessoa teria entrado e saído. Não teria sido tocado por Deus. E nesse dia em questão, Deus mandava dizer da concupiscência da carne. E eu dizia, pessoas traem o marido, a esposa, por satisfação carnal, por satisfação sexual. Mas é concupiscência da carne. Se a Bíblia diz, marido, ame a sua própria mulher, porque é suficiente, sim. Se ela diz, esposa, ame o seu próprio marido, não é os seus, não, nem as suas, é o seu e a sua. Um só para cada um. E dê graças a Deus. É porque é suficiente. Vocês estão entendendo? Fora isso aí, é concupiscência da carne. E eu estava explicando o que é a concupiscência da carne. Desejo desordenado de prazeres. É desordenado. Você já viu a pessoa que tem fome compulsiva? É desordenado, gente. É desordenado, fora da necessidade. Não precisa. Mas ela quer, que quer, e quer, e quer. E aquilo vai fazendo mal para a saúde, aquilo vai prejudicando. Não, mas eu quero pelo prazer de ter aquela comida na minha boca. Concupiscência da carne. E eu me lembro direitinho, como hoje. Eu falei, é como se fosse um bicho que quanto mais come, mais quer comer.
mas nunca está satisfeito. E o buraco e o vazio vai aumentando, vai aumentando. Ah, só a minha esposa, só o meu esposo não é suficiente, vou arrumar um amante. Aí depois a concupiscência da carne, a desordenado, não vai estar satisfeito. Aí vou arrumar outra amante. Dali a pouco, é só mulher, já não está satisfazendo. Deixa eu variar um pouco. Gente, a concupiscência é assim. A concupiscência é assim. E eu estava falando de pessoas, destrói o casamento, destrói a família por causa da sua satisfação. E a pessoa que trouxe a mulher naquela situação, ela falou, meu Deus do céu, vai pensar que eu encomendei o sermão, por isso que eu trouxe ela aqui. Mas para a glória de Deus, Satanás não pode nos acusar disso. Essas pessoas que eu falei que desceram e foram embora, porque o pastor Gustavo contou tudo para o pastor, está falando para nós. Eles tinham acabado de conversar lá embaixo. Eu estava aqui ensaiando, nem desci, comecei a louvar e depois ministrei a palavra. Depois eles contaram, quando chegaram em casa, eles olharam um para o outro e disseram assim, mas eles nem conversaram, né? Não deu tempo, só se tiver um ponto. Só se tivesse um ponto. Fala disso, disso. Aí diz que ficaram com uma vergonha, uma cara de tacho. E disseram assim, acho que era Deus mesmo falando com a gente. E eles saíram dizendo, nunca mais piso aqui. Porque estão usando o púlpito para me atingir. Estão pregando para mim. Hoje eu estava ministrando lá, terminou a ministração. Várias pessoas vieram e disseram, essa palavra foi para mim. Mas sorrindo. É tão bonito. Essa palavra foi para mim, eu estava precisando dessa palavra. Deus abençoe, foi direto para mim. Mas outros está falando para mim. E fica bravo. Misericórdia, Senhor. Mas a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia, senão vão falar que eu não li. Aleluia. Como eu já falei, a palavra está no meu coração, amém? Fiel a palavra que está na vossa boca e no vosso coração. Peço que a proclames com clareza e firmeza. Amém? Glória a Deus. Hebreus 13:17 diz assim, obedecei a vossos pastores. O que é para fazer? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Lembra que eu já tinha falado isso? Então está aqui. É a Bíblia que está dizendo. Eu já ouvi gente, crente, dizer, eu não obedeço pastor, não. Eu só obedeço a Deus. Deus olha assim e fala, Você não obedece ao homem que você vê, vai dizer que obedece a Deus. Não obedece o pai, não obedece a mãe. Não obedece o pastor, vai dizer que obedece a Deus. Obedece nada. Ela diz então que é para obedecer e é para se sujeitar. O que é se sujeitar? O que é se sujeitar, gente? Quando você se sujeita, você entende que há uma autoridade ali. Eu já ouvi uma pessoa brava, desbravejando, dizendo, para mim, pastor, e não sei o que, é a mesma coisa. Que pastor, que? Eu que mando na minha vida, eu que faço o que eu quero. Ou seja, a Bíblia diz, pastor de si mesmo.
pastor de si mesmo, eu que me mando, eu que faço, se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. Mas a Bíblia diz, obedeça e se submeta, obedeça, se submeta. Pode falar, pastor, o que é para fazer? E o pastor vai falar. Gente, isso é tão raro. Isso é tão raro. A pessoa que se submete a fazer aquilo que a obra precisa, aquilo que precisa, não o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Tem que pensar no todo. Tem que pensar em algo maior do que a satisfação pessoal. Quantos estão entendendo? Por que eu tenho que obedecer o pastor e me sujeitar a ele? O texto já disse. O que o texto diz ali? Por quê mesmo? Porque eles velam pelas vossas almas. Como quem? Vai ter que dar conta. Eu estava ensinando isso para os alunos do SIM e eu falei, eu sinto muito, se eu tenho que dar conta de você, amiguinho, você vai ter que me obedecer. Senão, ó, toma teu rumo. Agora eu vou assumir, prestar conta de uma alma, gente, porque em Cristo morreu e essa alma não quer obedecer. Deus me livre. Vocês estão entendendo a seriedade? Eles velam. Velar é chocar. Já ensinei isso várias vezes. Velar é chocar. Igual a galinha choca os ovos. Até que venha vida, o pastor vela pelas vossas almas. Senhor, tem misericórdia daquele irmão. Que potencial que ele tem, Senhor. Mas está desperdiçando. Gente, aquilo dói na gente. Aquilo dói, você fala, meu Deus, tenha misericórdia. Está abrindo mão da unção, do chamar por bobeira. Abre os olhos dele, Senhor, abre os olhos dele. E a gente chora, Senhor, perdoa, Senhor, o pecado. Perdoa o pecado. Perdoa. E quando vem a afronta, você fala, Senhor, perdoa, porque não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Uma vez eu brinquei com a irmã, ela veio falar, pastor, você viu tal coisa assim, que fulano de tal falou na televisão? Eu falei, sabe de nada, indecente. Ela falou, não, pastor, não é indecente que fala, é inocente. Eu falei, mas ele não é inocente. Já conhece o evangelho, já foi. Não é inocente. Então, ele, nesse caso aí, é indecente mesmo. Porque onde não há amor, há indecência, diz a Bíblia. O amor não se porta indecentemente. Portar-se indecentemente é você saber que uma coisa não é digna de um crente fazer, de um marido fazer, de uma esposa fazer, de uma mãe fazer, de um pastor, de um líder fazer, e mesmo assim está fazendo, é indecente. E era isso que essa pessoa estava fazendo. Eles velam pelas vossas almas, como quem vai ter que dar conta. E eu estava explicando para eles, por causa disso aqui, a Bíblia diz, cada pastor vai dar conta da sua ovelha. Quantas vezes você escutou muito dizer, a ovelha é de Jesus, não é do pastor? Quantas vezes vocês já ouviram essas coisas? Geralmente quem fala essas coisas aí, gente, é porque não quer obedecer, não quer se sujeitar. É lógico que nós sabemos que o rebanho é do Supremo Pastor, é lógico. Mas o dono do rebanho delegava, contratava pastores, falando no natural, os pastores eram contratados para cuidar do rebanho. Por isso que ele tinha que dar conta, como eu falei, nem que fosse os ossinhos, ele tinha que apresentar para o dono. E olha, eu me machuquei, eu fui atrás, não teve como. Então tá bom, então você lutou, você fez, não vai ser descontado de você. Era uma ovelha fujona que não parava.
Em último caso, ele até quebrava as pernas da ovelha. Quebrava as pernas. Depois tinha que ficar carregando nos ombros. Até a abençoada da fujona se acostumar com o cheiro do pastor. Eu já ouvia a tolice, a pessoa dizer assim, vou ficar 1 mês em casa, só para ver se o pastor vai sentir minha falta. É o cúmulo da meninice. É o cúmulo da meninice. O pior é que a ovelha fujona, ela tende a levar outras junto com elas. Eu estudei tudo isso aí para falar para vocês. Podia falar muitas coisas aqui, mas vou deixar para um seminário de pastores. Eles velam pela sua alma como quem vai dar conta dela. E a Bíblia diz, cada pastor dará conta do seu rebanho, da sua ovelha. É dele, a propriedade não foi colocada na mão dele para ele cuidar, responsabilidade. Por causa disso, você precisa pertencer a um rebanho. Vocês estão entendendo? Não, eu sou do rebanho de Jesus. Eu vou um dia na igreja, outro dia eu vou em outra. Mas quem que vela pela sua alma? Como quem vai dar conta dela? E eu explicava para os alunos do SIM. Se você quiser oração aqui, você que não é membro dessa igreja, você que é aluno, se você quiser oração, eu oro com você, sustentando suas mãos. Não vou impor a mão na sua cabeça, nem ungir você. Não. Sustentando a sua mão. Porque eu não quero retaliação de impor a mão precipitadamente. Imposição de mão é princípio de cadeia de autoridade. Só funciona dentro de uma cadeia de autoridade. Estava explicando isso para eles. Falei, se você quiser oração aqui, pedir uma oração, você que não é do rebanho, eu vou orar com você. Mas eu não vou velar pela sua alma como quem vai dar conta dela, não. Não vou mentir para você, não. Velar pela alma como quem vai ter que dar conta é pelo rebanho que o Senhor nos confiou. Quantos estão entendendo? Ah, que maldade falar isso. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Por isso que a Bíblia diz aqui, cada pastor vai dar conta da sua ovelha, do rebanho. Você pertence ao rebanho, vai ter alguém chocando, velando você. Deus vai mostrar os perigos. Deus vai mostrar. Às vezes você está fazendo qualquer coisa, o Senhor fala, ora por fulano de tal. Ora por ele agora. O diabo está armando isso. Às vezes Deus revela tudo, às vezes Ele só revela que é para orar. Vocês estão entendendo? Eu confesso para você que às vezes Deus já me revelou coisa que eu falei assim, Senhor, eu precisava mesmo saber disso. Eu precisava mesmo saber disso. Me poupa. Mas eu falei, não, o Senhor sabe de tudo. E a pessoa acha que está enganando a gente. O Ananias e Safira estavam enganando? Tentaram. Mas Deus revela, Deus mostra. Se Ele quiser, Ele mostra. Para agora, ora para o fulano. Ou começa, mesmo fazendo o que está fazendo, ora, e a gente ora. Velando, Senhor alcança, Senhor toca, mandando o diabo sair, mandando o diabo soltar, mandando os demônios baterem em retirada, toda armadilha ser desfeita, perturbação, confusão, desfazendo, desbaratando. Já fiquei marchando dentro de casa, se você olhasse lá e filmasse, você ia achar que eu estava doida.
marchando e derrubando e destronando e mandando fogo. Porque o Senhor falou, ore nisso, nisso, nisso. Eles velam pela sua alma como quem terá que dar conta. Como quem vai ter que dar conta. Mas ele vai dar conta de quem? Do rebanho. Não fique fora do rebanho. Se você ficou fora do rebanho, volte. Oi? Ele vai dar conta da ovelha. Eu coloquei, uma postagem. Cada pastor vai dar conta da ovelha. E ainda falei, pastores, não se preocupem pelas afrontas, porque dos bodes. Porque dos bodes o próprio Senhor se encarrega deles. O próprio Deus se encarregará dos bodes. Obedeça. Amém? Obedeça. São muitos textos que a Bíblia fala. A palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Amém? Hebreus 13, 7, ele diz, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Amém? Atentando para a sua maneira de viver. E é interessante que já teve pessoa que eu conheço, a pessoa falou, pastora, fulano de tal foi exortada, ela falou, mas a pastora não sei o que lá, então eu também posso. A pastora não sei o que fez, eu também posso. Eu falei, é interessante como as pessoas usam de exemplo, né? Mas ele está dizendo, siga o exemplo. Leia a Bíblia como eu leio. Ora como a gente ora. Estuda a palavra como a gente estuda. Guarda a sua vida do pecado. É essas coisas que você tem que imitar. É uma característica da rebeldia, ela ficar procurando o defeito. Porque se eu achar um defeito, não vai poder me exortar. Eu vou me apegar no defeito. O Moisés e o Arão eram perfeitos? Porque eram gente. E foi bem nas falhas deles que o Corá, o Datã e o Abirão, principalmente o Corá, se apegaram para dizer, não é só, eles são escolhidos de Deus, mas não só eles, eu também sou. Eu também tenho chamado. Eu também sou levita. Olha lá o que o Arão fez. Arão fez o bezerro de ouro. O Arão fez o bezerro de ouro. Vocês sabem quem fez a justiça no arraial quando Moisés desceu com as tábuas e o bezerro estava lá? Quem que fez a justiça? Os levitas. Os levitas. E por causa disso que eles fizeram, eles disseram, olha a minha obra, olha a obra do Arão. A obra do Arão, ele fez bezerro. A nossa obra, nós executamos a justiça. Nós é que somos os escolhidos. Ele só está lá porque é irmão do Moisés. Se não fosse irmão do Moisés, mas quem diz que foi Deus mesmo que falou com ele? Não é nada, porque é da família. Vocês nunca ouviram esse tipo de coisa no meio da igreja? Alô? Está vendo lá? Quem que está lá na frente? Moisés, Arão e Miriam.
que eles são? Irmãos da mesma família. Mas a palavra de Deus diz: Deus levantou como líderes do seu povo a Moisés, Arão e Miriam. Até Miriam está contada lá, uma mulher. Ah, mas eles fizeram isso, eles fizeram, o Moisés e o Arão também fizeram. Não levante acusação contra o ungido do Senhor, é Deus que os justifica. Amados, é tão sério que ele não está dizendo que eles podem fazer o que quer, não. Pelo contrário, ele está dizendo: eu ungi, eles vão tratar comigo, não se preocupe. Gente, é muito mais sério para mim lidar com Deus do que com você. É muito mais sério para nós saber que vamos dar conta para Deus. Para Deus. Vocês estão entendendo? E eles acharam que eles estavam certos, que eles tinham razão, e eles se uniram e foram lá, diz a Bíblia. Foram lá diante da tenda, com os incensários na mão. Vocês já sabem dessa história. Deus nos escolheu, não é só vocês não que são escolhidos, nós também somos escolhidos. E eles se apegavam nessa questão, se você for estudar a história, o contexto, eles se apegavam na obra deles, porque a nossa obra foi executar juízo. Consertar aquilo que o bonito do Arão fez. Ungido de Deus? Como que faz um bezerrão de ouro? Que ungido de Deus o quê? Ungidos somos nós que resolvemos o problema. Mas diante de Deus, era assim que Deus estava vendo? Não. Gente, Deus tem os seus critérios. Deus tem os seus critérios. Ele diz que o ungido vai tratar com ele. O Davi era esperto. O Davi falou: longe de mim. Longe de mim. Me levantar contra o ungido do Senhor. Quem se levanta contra o ungido do Senhor perece, ele falou. Vocês sabem, ele teve a chance de matar o Saul e poupou. Lembram disso? Longe de mim. Longe de mim. Deixa o Espírito Santo falando no teu coração. Fala com eles, Espírito Santo. Deus quer quebrar estruturas, amém? Ele quer que você fique liberto. Porque todo julgamento e toda palavra frívola que sair da nossa boca, nós seremos julgados e vamos ter que dar conta. O pastor, como eu falei, ele enfrenta muito julgamento. E ele tem que estar blindado contra isso. Ele tem que saber: estou fazendo a vontade do Senhor e pronto. Amém? A Bíblia não diz só para honrar, não. Ela fala também que são dignos de dupla honra, dignos de duplicada honra, aqueles que trabalham, aqueles que ensinam a palavra do Senhor. São vários textos que nós podíamos usar aqui, mas nós já vamos encerrando. Outro dia nós vamos falar de cada um deles. 1 Timóteo 5,17.
os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, aqueles que pregam e aqueles que ensinam. Por quê? Porque diz a Escritura, presta atenção, porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu. De quem que ele está falando aqui, gente? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Quantas vezes você ouviu dizerem: pastor não pode ter salário? Quantas vezes você ouviu isso? Mas o que a Bíblia está falando aqui? Digno é o obreiro do seu salário, porque não pode atar a boca do boi que debulha. Ele diz assim: por acaso é de boi que Deus está falando aqui? Quais são os bois aqui em questão que Deus está falando? Os pastores. Os que trabalham, que velam, que ensinam, que doutrinam. Ele está falando, eles são dignos do seu salário. Pastor não pode ter salário. Se pastor não pode ter, você também não pode. Porque pastor trabalha para Deus, você também. Porque a Bíblia diz: o que te vier a mão para fazer, faça como para Deus e não para os homens. Você que tem um patrão, trabalhe como quem trabalha para Deus. Então, quem que trabalha para Deus? Todos nós. E se nós todos trabalhamos para Deus e somos dignos do nosso salário, quer seja na igreja ou lá onde você trabalha para Deus. O que você iria achar quando você for receber o teu pagamento, o teu patrão falar: não tem pagamento não. Como não tem pagamento? Não, sabe o que é, funcionário? Que eu peguei o teu salário e dei para os pobres, fiz caridade. Alô? O que você ia achar? Tá bom, então, tá bom. No próximo você pode fazer isso também. É fácil falar que o outro não é digno do salário dele. Pastor trabalha. Um pastor estava contando que ele estava lá, sentado na varanda dele, preparando, ele ia ensinar no instituto, e ele estava lá preparando, cheio de livro, preparando, estudando. Aí passou um irmão da igreja e falou: ô pastor, está descansando? O pastor falou: não, irmão, estou trabalhando. Ele, e foi. Depois ele voltou, o pastor estava capinando, mexendo no jardim. Ele falou: ô pastor, está trabalhando? O pastor falou: não, irmão, agora eu estou descansando. Alô? É trabalho. É trabalho e é árduo. Vocês estão entendendo? Digno é o obreiro do seu salário. Gente, tem uma chuva de texto aqui. Tem uma chuva de texto aqui. Mas é que pastor tal, o pastor, não sei, o problema dele, cada um vai dar conta. Cada um vai prestar conta. Você tem que saber com quem você anda. Com quem você anda. Mas olha lá, o carro do pastor. Quando eu conheci o pastor, ele tinha uma Elbazinha. Verdinha. Agora está com uma Santa Fé. Santa Fé. Não é?
Porque ele tem uma fé santa, aleluia. Os que são membros aqui, o rebanho a quem nós devemos prestar alguma conta, eles sabem do testemunho. Vocês estão entendendo? Aliás, cada carro dele tem um testemunho tremendo, a gente sempre conta. A última viagem que eu fiz para Dubai, eu ganhei. A Thaís também ganhou, minha sobrinha. Presente. Deus é tão maravilhoso que de vez em quando Ele nos dá assim, uns oásis, um refrigério. E eu sempre, gente, Deus sabe, eu estava lá naquele aviãozão, 600 lugares. E eu estava lá dentro de mim falando em línguas estranhas. E dizendo assim, Senhor, todos aqueles que se alegraram com a nossa bênção, que recebam. Para quem se alegrou, liberar a bênção para murmurador? Ele que ande segundo a sua própria palavra. O Paulo dizia que Deus lhes dê segundo o que as suas obras merecem. Porque tem gente, cara, amado, que gosta de falar. Nós morávamos num conjunto de apartamento pequenininho. Quantos metros quadrados tinha lá? 55 metros quadrados. Com um filho especial, gente. Só Jesus para ter misericórdia, ele se agitava e nós oramos, Senhor, prepara um lugar. E os irmãos aqui sabem, Deus, pela sua graça e misericórdia, o Senhor preparou uma casa num campo de golfe para nós morarmos. Com piscina, 1.200 metros quadrados de quintal. Mais de 300 de área construída. Deus preparou. Se nós fôssemos pagar o aluguel de uma casa daquela lá, não tinha condição. Mas nós não vivemos segundo a nossa riqueza. Um pastor, um líder, um ungido de Deus. E todo crente vive segundo a riqueza de Deus. Mas se você não crê que isso pode acontecer com seus pastores, isso nunca vai chegar na sua vida. E eu fiquei sabendo, fiquei triste, fui orar, eu fiquei sabendo de uma pessoa da igreja que chegou para o irmão e falou assim, você viu onde que o pastor está morando? Piscina, campo de golfe. Deve estar entrando muito dinheiro nessa igreja. A pessoa veio falar porque ela falou, pastor, eu preciso confessar, eu devia ter defendido e eu não falei nada. E eu fiquei mal depois que eu escutei aquilo, me fez mal. Então eu estou ouvindo ela, só que ela confessou o pecado dela e do outro já junto. Já entregou o outro. Gente, eu fiquei triste assim, mas falei, Senhor, o Senhor que sabe, irmãos, misericórdia. Não tenho alegria de falar isso. Mas a vida dessa pessoa só afundou depois disso. Quando você fala de um ungido de Deus, você está impedindo a pessoa de ouvir a revelação quando sai da boca dele, porque ele vai ficar com aquilo que você denegriu na cabeça dele. E vai se fechar para a palavra. Gente, isso é muito sério no mundo espiritual. Você estanca totalmente, você fecha o céu. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu sei. Foi o Senhor que abriu as portas, o Senhor que nos deu. Uma casa que valia de aluguel mais de 6 mil reais, nós pagávamos 650 reais. Com a água embutido. É Deus. Poderia contar a história toda, mas não dá tempo para hoje. Ficamos lá um tempo, foi um tempo de refrigério.
um tempo de refrigério. O apóstolo saía andar naquele gramado orando. Eu saí um dia caminhar com o Gabriel, sentei do lado de um lago, tudo é lindo, tudo é bonito, aquela grama verdinha, cortadinha, sempre feitinha. E eu sentei, veio aquela brisa, finalzinho da tarde, o sol já estava indo embora. E eu sentei e eu falei, Senhor, eu não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui, mas muito obrigada. E o Senhor falou, você lembra quando você fez aquela canção do Guia-me? Eu coloquei você aqui como um marco que eu ouvi o teu clamor. Num momento que tudo que a minha alma queria era gritar. Momento difícil. A minha alma queria murmurar, queria desistir, queria parar. E eu falei, Senhor, o Senhor é o meu pastor. Eu entrego essa angústia que eu estou para o Senhor. Me dá da tua alegria. Tira essa turbulência. Me dá do teu rio, da tua água tranquila, caminho reto, aplanado. Me guia ao centro da tua vontade. E aquela vontade de murmurar, o Senhor arrancou, entreguei para o Senhor, Ele levou embora. E Ele colocou uma canção. Ele colocou uma canção no lugar. Guia-me a pastos verdes e a águas tranquilas, ao centro do teu propósito, Senhor. Guia-me, tira toda a turbulência, Pai. E Ele falou, quando você cantou, eu coloquei você aqui para você saber que foi liberado. E veio um novo tempo. E há um antes e um depois daquela canção. Vale a pena você não dar lado para a carne quando ela quer murmurar. Vale a pena você, ao invés de murmurar, glorificar, adorar, louvar a Deus. Isso quebra os grilhões, quebra as cadeias. E foi tremendo. Graças a Deus, muitos se alegraram conosco. Fizemos vários batismos naquela casa. Confraternização. Fizemos uma virada de ano lá, que quem passou nunca mais esqueceu. Eu falei, pastor Gustavo, veja aí, quem que não tem família na igreja, vamos passar tudo junto. Esse ano nós vamos ficar aqui. Até quem tinha família quis ir. Até quem... E juntamos todos lá, e foi uma festa. Porque Deus deu. Os que se alegram participam, mas os que murmuram estancam. Vocês estão entendendo, amados? Às vezes a pessoa que não conhece, não convive, até pode falar bobagem, mas aqueles que caminham junto, é inaceitável. Estanca a bênção para si. Graças a Deus, todas as viagens que nós fizemos, Deus abriu, Deus deu, Deus abençoou. Cada conquista, cada passo, Deus mostrando sua fidelidade, sua graça e seu favor. Eu estava ministrando nessa igreja hoje, eu não pedi nada, as pessoas vinham, ó, Deus falou comigo e colocava na minha mão uma oferta. Eu não pedi, eu não fui lá para isso. Vocês estão entendendo? Mas Deus cuida. Deus cuida. Ele satisfaz, Ele cumpre o desejo do seu coração. Mas o carnal, ele só olha a superfície.
Olha, pastor está viajando, viagem internacional. Olha lá, reformando a casa. Deve estar pegando dinheiro. Ah, dá até dó, irmão. Dá até dó dessas pessoas. Dá dó. Que Deus tenha misericórdia. Quando você se alegra com a bênção de alguém, ela te alcança também. Afinal, a Bíblia diz, chore quando alguém está alegre. É isso que a Bíblia manda? Alegrai-vos com os que se alegram e chore com os que choram. Deus é fiel. Amém? Dos muitos textos que nós temos aqui, hoje, essa é a porção de hoje. Tem muitos outros aqui que eu podia mostrar para você no Velho e no Novo Testamento. No Velho e no Novo Testamento. Muitos dizem, o pastor rouba o povo. Eu falei, eu sou pastora, meu marido é pastor, meu sogro é pastor, meu cunhado é pastor, meus irmãos são pastores, nós não roubamos ninguém, não. Eu não sei com que pastor você anda, falei com a pessoa. Mas na minha família tem vários pastores, eu sou pastor, nós não roubamos ninguém, não. Pelo contrário, muitas vezes nós é que somos roubados. No direito que a Bíblia garante. Nós não fazemos por isso, como o Paulo falou. Eu não vou me rebaixar de fazer pelo salário. Mas que é direito, é direito. Se nós ministramos o espiritual, está tudo na Bíblia. Se nós ministramos o espiritual, que passa o céu à terra, o espiritual não vai passar, que as coisas visíveis passam, mas o espiritual não passa. Ele está falando, se nós lhes abrimos o espiritual para você, seria muito esperar receber de você o material. Está na Bíblia, gente, não estou inventando nada, não. Está na palavra. Então, não aceite esses pensamentos entrarem na tua cabeça mais. E nem permita pessoas falarem essas asneiras do seu lado, porque senão ela pode te contaminar. Senão ela pode te contaminar. Tem que estar bem firmado e saber com quem você anda. Vocês estão entendendo? Eu sou do rebanho, eu estou recebendo cobertura. Precisa de cura interior, libertação, ministração, exortação. Deus preparou um lugar, está sendo feito. Só não faz se não quiser. Se não se submeter, se não se sujeitar. Mas tem. Alguém aqui nessa igreja pode dizer que não sabe a Bíblia, porque a Bíblia na igreja não tem ensino? Pode dizer? Não. Eu estou perturbado assim, porque eu nunca passei por cura interior, libertação. Todo ano tem 2 Silce aqui na igreja. Todo ano. Já tivemos vários encontros e reencontros e reencontros. Meu Deus! Então vamos alinhar, amém? Não deixa a ilusão entrar na sua... Não fica esperando coisa que a Bíblia não promete para você. A Bíblia não promete que você vai, no corpo de Cristo, você vai ser paparicado e todo mundo vai fazer o que você quer na hora que você quer. Ele promete que você vai ser amado, amém? E isso eu sei que Deus tem preparado para você. Aleluia.
Respira fundo. Fala assim, ai, que palavra legal. Mesmo que você não fale, eu sei que é, aleluia. Eu sei que Deus falou. Amém? Nesses textos aqui, você não pode errar mais. Não sou eu que penso. É a Bíblia que diz. Amém?